Olá, bem-vindo a mais um podcast comigo, Marcelo Pavan, no podcast QV 360, qualidade com singularidade. E hoje eu quero trazer um assunto muito, mas muito importante para vocês, que é sobre a identidade organizacional. Poucas empresas elas conseguem definir com clareza qual que é a sua identidade. E qual que é o grande problema disso? O grande problema é que quando você não consegue definir a sua identidade, você não sabe mais qual é o caminho a percorrer. Né? Você sabe para onde. Se eu não sei quem eu sou, para onde eu vou? Né? Então, num mundo de crise econômica, política, concorrência agressiva, entrantes chineses, eu inclusive gravei um podcast, acho que foi o meu primeiro podcast, eu falei sobre entrantes chineses, né? Como que as empresas sobrevivem? Né? O que elas tentam fazer? Elas tentam ajustar o processo, né? Cortar custo, né? E às vezes adotar novas tecnologias. Não que isso esteja errado. A questão é que quando você só faz isso e você usa isso como uma corda de salvação, ajustar o processo, cortar custo e usar novas tecnologias, você percebe que todo mundo acaba fazendo a mesma coisa que você. Então, existe algo que você precisa fazer que te diferencie disso. Então, a pergunta é: quem? A pergunta que você deve fazer para sua empresa, né? Quem somos nós de verdade? Essa é a grande pergunta. E isso não é só um slogan bonito, né? Não é só um slogan, né? Alguma coisa que você põe na parede, um marketing, só um discurso. Não, não é isso. É algo que efetivamente vocês têm que buscar dentro da organização para saber qual que é o diferencial de vocês. Por quê? Porque quando você tem uma identidade claramente definida, você está no caminho da singularidade. Qual que é o caminho da singularidade? Algo que só você entrega. Ah, mas Marcelo, mas tem várias empresas que fazem a mesma coisa que eu. Sim, eu compreendo isso. Mas existe alguma coisa que é o teu diferencial no meio de todos eles, né? Faz você se tornar uma laranja azul, um monte de laranja, cor de laranja. Né? Então, a identidade, ela é o que sustenta tudo ao redor. Então, é a identidade que sustenta tudo. Por isso que é importante saber efetivamente a identidade dessa organização. É um conjunto, a identidade ela é, na verdade, um conjunto coerente de propósito. Tá? Então, quando você tem identidade, você fala assim, bom, o meu comportamento, as minhas decisões, né, independente do cenário, né, eu vou agir de acordo com o meu propósito. Mas o que é propósito? Propósito, ele existe na empresa além do lucro. É o porquê você existe, para onde você está caminhando e por que você está caminhando para lá. Valores. Valores são princípios inegociáveis. Então é aquilo que você toma como base de decisão. E isso afeta o quê? O seu comportamento. Então, líderes de equipe, eles sabem atuar com equilíbrio, mesmo sob pressão. Tá? E coerência. Né? Então você começa a ter um alinhamento. O que é esse alinhamento? Esse alinhamento é o discurso entre, né, aquilo que você fala e aquilo que efetivamente você pratica. Então, empresas com identidade fortes, eles sabem dizer não com facilidade. Por quê? Porque eles sabem quem são. Mesma coisa você. Se você tem dificuldade em dizer não, é porque você está submisso ou dependente de alguém ou de algo. Nós não podemos atuar no mercado de forma dependente no sentido ruim da palavra. Tem que ser um compartilhamento. Então, uma dependência de compartilhamento. Não eu faço o que você quer para te agradar, para ter. Não. Eu faço porque eu sou assim, eu atuo com ética, com comportamento claro, conciso, com direcionamento, e você compreende isso. Então, o que você está comprando não é só a solução que eu estou te entregando, é muito mais. É como eu estou te entregando essa solução. Essa é a grande diferença. A grande diferença não é o que você entrega.
é como você entrega. Esse é que é o diferencial. E quando uma empresa sabe quem ela não fica copiando o concorrente, né? Nem entra em modismo. Não que isso seja ruim, olhar o concorrente, olhar o mercado. Não, é até necessário você fazer isso. Você não pode se calçar só nisso. Tá? Então, o grande problema hoje que a gente vê nas empresas, né, é uma liderança não coerente. Cultura fraca, ou até em algumas organizações, uma cultura tóxica, falta de engajamento, estratégias que mudam a toda hora, sabe, fica dando tiro para tudo quanto é lado, né? Funcionários que não sabem, né, o que vai acontecer, eles não sabem o que está esperando por eles. O que será que vai acontecer? Por que a empresa está indo? Né? E decisões baseadas em curto prazo. Então, isso mostra o grande problema. Isso hoje é um dos grandes problemas de muitas organizações. E isso se agrava toda vez que você tem uma falta de identidade. Quando não tem identidade, cada líder interpreta a empresa da forma que ele quer. Então não tem um alinhamento da empresa com a liderança. Cada líder olha para aquilo e tem a sua interpretação pessoal e começa a agir, decidir e levar a sua equipe nesse mesmo sentido que ele está entendendo. E aí, quando não está coeso, todos os líderes, ou a maioria, tem esse mesmo sentimento, você começa a ter atrito entre departamentos. Tá? E aí a gente tem um conflito de perda de valor. E isso é muito sério. Tá? Então, às vezes, a tua empresa pode até estar ganhando dinheiro, mas está morrendo por dentro. Tá? A identidade, ela funciona como uma grande vantagem competitiva. Uma grande vantagem competitiva. É o famoso oceano azul. Né? Empresas com identidade forte, elas têm estabilidade interna. Elas têm uma grande estabilidade independente do ambiente. Independente do ambiente estável, não estável, volátil, não volátil, ela consegue manter a sua estrutura. Tá? Então, o que acontece? Elas se tornam empresas mais ágeis, atraem pessoas alinhadas com ela, porque ela tem um propósito muito claro quando ela tem identidade, ela retém talentos, cria condições de mercado, acaba criando condições de mercado, né? E sustenta a qualidade como um valor, não como uma obrigação. A qualidade passa a ser um valor e não uma obrigação dentro da organização. Então, quando este processo é enxergado desta forma, a empresa tem o caminho da singularidade, que é da identidade, da persona. Uma coisa, como eu disse, que só você entrega. É aqui que grandes empresas, né, deixam de competir por preço. Porque entrar em guerra de preço é a pior coisa que existe. A pior coisa que existe. Aí a gente começa a entrar em competitividade, mas através de significado e coerência. É uma competência de concorrência num nível muito mais elevado. Entende? Então, o que o meu método, por exemplo, que eu desenvolvi, o QV360, qualidade e valor por toda a organização, ele faz? Ele alinha tudo isso. Liderança, cultura, inovação, ética, espiritualidade, organização e principalmente a qualidade. Tá? Sem identidade, qualquer sistema vira burocracia. Né? Então, o que eu quero deixar para você hoje? Né? Uma pergunta para você refletir. A sua empresa sabe quem ela é? Seus líderes tomam decisões baseadas em valores claros, alinhados com a empresa? A cultura sustenta ou sabota a estratégia? A qualidade é vivida ou apenas um departamento de auditoria ou um departamento auditado? Então, se você quer realmente transformar a sua empresa, faz um processo QV360. Você vai ver como ter a identidade da sua empresa, a singularidade, transforma ela de uma maneira singular. Ok? Então, esse foi mais um episódio do podcast QV360, qualidade e singularidade. E eu te vejo no próximo podcast. Um grande abraço.